Hoje nós temos a aula de número 14 de organização de computadores e o tópico de hoje são justamente sobre os dispositivos de entrada e saída, continuando a aula 13. Então, na aula de número 13 nós conversamos sobre os dispositivos de armazenamento, suas características. E hoje nós vamos discutir como é a interconexão interna ao computador desses vários dispositivos de entrada e saída, processador, hierarquia de memória e as relações que a gente tem nesses aspectos. Então, nessa figura simplificada, nós temos aqui o nosso processador, o cache, né, a memória cache, aqui um barramento de interconexão memória e dispositivos de entrada e saída, memória principal e aqui vários controladores de entrada e saída. Por que vários controladores de entrada e saída? Porque nós temos diferentes dispositivos de entrada e saída. Então, para os discos é um tipo de controlador. Para a interface gráfica é outro tipo de controlador. Para os dispositivos de rede é outro tipo de controlador. Para o nosso teclado, mouse, são outros controladores. Então, o que acontece é que existem diversos controladores em função da característica da taxa de transmissão, do tipo de conexão desses nossos dispositivos de entrada e saída. E o objetivo da nossa aula de hoje é entender um pouco mais dessas ligações todas e como é que é feito esse gerenciamento dos dispositivos de entrada e saída para que a gente tenha essa comunicação entre os vários componentes do nosso sistema computacional acontecendo da melhor maneira possível ou da maneira mais eficiente possível. Bom, então eu falei barramento. O que é o barramento? Um barramento é um canal de comunicação compartilhado, né, entre os vários dispositivos que interconectam. Então, pressupõe-se que o barramento é canal de comunicação compartilhado. Eu tenho um conjunto paralelo de fios para dados e sincronização, então eu preciso garantir o acesso a esse barramento, como é que vai ser feita essa comunicação, quem tem direito de se comunicar, quem está transmitindo, quem está recebendo, pode ser síncrono, assíncrono, tem uma série de características envolvidas, tá? Mas justamente porque o barramento é um canal de comunicação compartilhado, ele pode se tornar um fator limitante. Se eu quiser colocar no mesmo barramento o meu processador, minha memória cache que tem tempo de acesso de nanosegundos, minha memória RAM que tem tempo de acesso de dezenas de nanosegundos, o meu disco que tem tempo de acesso de milissegundos, ou o meu teclado que depende da frequência com que o usuário vai mandar essa informação, isso vai ser um limitante. Porque existe uma regra em termos de projeto que a velocidade do barramento ela tem que seguir a velocidade do dispositivo mais lento. Então, se o dispositivo mais lento é o disco, é esse que vai ser o fator limitante. Eu vou ter que ter todo o meu processador funcionando na velocidade do disco. Então, é ruim essa figura de gargalo. Quando nós lembrarmos lá do modelo de von Neumann, das primeiras aulas dessa disciplina, a gente viu que aquele modelo simples pressupunha que o processador, memória e dispositivos de entrada e saída estavam todos interconectados no mesmo barramento. Mas é importante a gente colocar isso em perspectiva num contexto histórico. Lá na década de 50, a gente tinha outras velocidades de barramento, outras tecnologias. E naquele contexto fazia sentido. À medida que a gente observa a evolução dos dispositivos de entrada e saída, da tecnologia envolvida em um sistema computacional, essa arquitetura, essa organização simples de um único barramento não faz mais sentido e a gente precisa buscar outras organizações, outras formas de fazer essa interconexão. E nesse contexto, atualmente, a gente tem os dispositivos, as conexões seriais de alta velocidade sendo bastante utilizadas para conectar esses dispositivos. Então, a gente continua muitas vezes usando o termo barramento de maneira inapropriada, já que se são conexões seriais de alta velocidade, elas são dedicadas, elas não são compartilhadas. Bom, quais os tipos de barramentos que eu tenho dentro do meu processador? A gente vai ter tipicamente dois tipos. Primeiro, são os barramentos processador-memória. Se a gente pensar na arquitetura da Intel hoje, isso é o que está associado à ideia do North Bridge, da ponte norte, tá? Esses são dispositivos, são barramentos de alta velocidade, são barramentos pequenos em termos de distância, de comprimento, de características, já que eles vão interligar o processador e a memória, e eles são feitos para acoplar a organização de memória. Então, se eu tenho um cache nível 1, cache nível 2, com determinadas velocidades, esse barramento é feito em função disso, porque ele serve para fazer com que o processador e o meu cache se comuniquem. Então, essa é a principal característica dele. E depois eu vou ter os barramentos de entrada e saída, onde eu vou interconectar os meus dispositivos de entrada e saída, memória,
a memória principal, os outros dispositivos, os outros componentes. Aqui eu vou ter tecnologias, vou ter padrões para interconexão. Então, por exemplo, eu vou falar de PCI Express, eu vou falar de SATA, de serial ATA, vou falar de SCSI, serial SCSI, falar de FireWire, vou falar de USB. Então, aqui aparecem todos aqueles padrões que a gente vê para a comunicação dos dispositivos seriais, tá? E isso tudo vai ser conectado ao meu barramento do processador, ou a esse barramento inicial, através de uma bridge, de uma ponte, tá? Esse conceito de bridge, ele aparece tanto aqui na interconexão de barramentos, quanto nas disciplinas associadas a redes de computadores. A ponte, a bridge, ele é um elemento que sabe falar dois padrões diferentes, que ele vai servir para interconectar esses dois padrões, essas duas tecnologias de comunicação diferentes. Então, alguns exemplos de padrões de entrada e saída. Por exemplo, como eu falei, o FireWire, ele é um padrão externo que tem taxas de comunicação de 50 megabytes por segundo, né? E ele tem um comprimento máximo de 4,5 metros. Por outro lado, se eu observar aqui PCI Express, ele é interno e ele não pode passar de 50 de meio metro aqui na distância, tá? Existem diversos órgãos de padronização envolvidos. A gente vê aqui o I3E, o Institute of Electrical and Electronics Engineers. Aqui tem o fórum de USB, tem um grupo de PCI. Então, existem alguns órgãos que são padronizados, são entidades conhecidas de padrão, como o caso do I3E, que se aplica a vários padrões de comunicação também, ou existem fóruns dedicados a alguns tipos de interface, algum tipo de padrão. É importante que a gente tenha padrões para que a gente possa ter esses dispositivos de entrada e saída se interconectando com qualquer computador. É complicado quando a gente está restrito a usar um único tipo de dispositivo de um único fabricante. Isso acaba limitando as nossas escolhas como consumidor, que pode levar a um custo mais alto, tá? Bom, como é que é a estrutura interna, essa organização de um servidor mais moderno, como eu falei? Aqui a gente tem um exemplo de um servidor da Intel, né, no qual eu vou ter aqui o que eu falei, o controlador de memória principal, ou a Northbridge. Nesse controlador de memória principal, eu tenho o meu processador conectado. Nesse exemplo aqui, é um processador com 2 núcleos, então eu tenho, por isso, 2 barramentos aqui para conexão. E esse barramento do controlador de memória com o processador é o que a gente chama do Frontside Bus. Esse barramento ele tem taxa de transmissão de 10,5 GB por segundo. Tá? Então, é importante essa alta velocidade, porque eu quero que o meu processador opere na velocidade máxima com o mínimo de impacto. Ligado a esse controlador, eu vou ter a memória principal, a memória RAM. Tá? Então, aqui a conexão desse controlador de memória com memória RAM é feita a uma taxa de 5,3 GB por segundo através de DDR2 nesse exemplo. Então, esse controlador de cima é o controlador que faz interconexão de memória principal e processador. Mas vocês podem me perguntar, mas onde é que está o cache? Cadê o cache nessa história toda? Bom, nos processadores modernos, o cache, nível 1, nível 2, nível 3, ele está implementado no mesmo silício do que o meu processador. Então, eu não preciso desse controlador para comunicação, porque é interno ao processador essa implementação do cache. Bom, agora vamos pensar nos dispositivos de entrada e saída. Esse controlador de memória, o Northbridge, ele é interconectado ao controlador de dispositivos de entrada e saída, ou o Southbridge, através de um barramento de 2 GB por segundo. Então, é importante perceber que o processador está num barramento de 10 GB, memória de 5, dispositivos de entrada e saída 2. E isso está justamente associado às características das taxas de transmissão dos dispositivos. O nosso disco aqui, por exemplo, conectado através de serial ATA, ele tem taxa de transmissão de 300 megabytes por segundo, ou seja, ele é bem mais lento. Aqui a gente tem a parte de linha serial, mouse e teclado, 1 megabyte por segundo. USB 2.0, 60 megabytes por segundo. Aqui PCI Express, onde eu posso conectar diversas placas internas ao meu processador, estou falando de 1 gigabyte por segundo. Ou aqui eu posso ter o meu leitor de CD DVD conectado através de ATA paralelo, 100 megabytes por segundo. Então, esse controlador de dispositivos de entrada e saída, ele tem que ser capaz de lidar com todos esses padrões diferentes para que depois se comunique com o meu controlador de memória e possa passar as informações para que o processador possa executar. Então, esse tipo de organização
mais recente, dos últimos 10 anos, esse tipo de estrutura, e justamente é uma evolução daquele modelo extremamente simples que a gente tinha do modelo de von Neumann, onde eu tinha um barramento comum, que era um gargalo, que era um limitante à comunicação. Bom, então a gente já falou dos desenhos, das estruturas, agora a gente tem que começar a ver como é que funciona efetivamente para que eu possa acessar meus dispositivos. Como é que é o gerenciamento desses dispositivos de entrada e saída. E aqui é um ponto importante a gente observar que existe uma integração muito forte do meu hardware, do meu processador, da minha arquitetura, da minha organização de computador com o meu sistema operacional. Tá? Então, lembrando de novo das aulas iniciais em que a gente tinha aquele diagrama com o processador no núcleo, depois a gente tinha o software de sistema, depois eu tinha minhas aplicações, aqui eu estou justamente nessa camada de interação entre o processador e o meu software de sistema. Tá? Eu preciso do hardware para controlar os dispositivos, mas eu preciso do sistema operacional para mediar essa interação toda entre os dispositivos de entrada e saída e o que está sendo executado e o usuário. Tá? Então, a gente tem diversos programas rodando num computador, num servidor, e eles vão compartilhar esses recursos de entrada e saída. O sistema operacional é responsável por essa mediação. Além disso, o sistema operacional precisa proteger os acessos dos diferentes programas para que um programa não atrapalhe o resultado do outro, não interfira no resultado do outro. E também ele precisa agendar qual programa, qual tarefa vai ter acesso àquele dispositivo de entrada e saída, ou para fazer aquela transação num determinado instante de tempo. Tá? Então, o sistema operacional tem esse papel extremamente importante. E um aspecto importante que a gente vai ver nas estratégias de implementação é que a maneira como o sistema operacional e o processador interagem para lidar com os dispositivos de entrada e saída vem evoluindo ao longo do tempo. Bom, como é que funciona um controlador de entrada e saída, aqueles dispositivos, aqueles controladores? Eles usam registradores para fazer essa troca de informações. Tá? Para quem já teve a oportunidade de trabalhar com um dispositivo embarcado, já deve ter vivenciado esse tipo de coisa na prática. Num computador não é tão trivial, a menos que você esteja programando um driver. Mas o que os drivers vão fazer é justamente usar esses registradores de comando, de status e de dados para interagir, para atuar, para trocar informação com o meu dispositivo de entrada e saída. Então, na hora que eu quero ler uma informação, por exemplo, do meu mouse, eu vou ter que dar um comando no registrador de comando para fazer uma leitura de posição. Né? Eu vou ter que observar os registradores de status para saber se houve um erro ou se houve sucesso. E depois vou ter que ler o meu registrador de dado para receber essa posição. Então, toda a troca de informações nos meus dispositivos de entrada e saída acontece através desses registradores e da troca de informação com esses registradores. Tá? Então, o comando que vai ser executado, a função que esse dispositivo vai fazer, depende do meu registrador de comando. E eu preciso observar os outros registradores para saber o que está acontecendo e fazer essa troca de dados. Bom, mas como é que isso acontece agora? Como é que a gente chega nesses comandos de entrada e saída? A gente tem duas maneiras de acessar esses registradores nos computadores, nos desktops, nos servidores. A gente pode ter entrada e saída mapeada em memória, ou seja, esses registradores são mapeados em endereços no espaço de memória. O sistema operacional é que vai saber diferenciar o que é memória e o que é um dispositivo de entrada e saída, pelo tipo de instrução, pelo tipo de endereço. Então, em alguns processadores, quando eu quero escrever no registrador para dar um comando de leitura do meu mouse, eu vou escrever numa posição de memória. Tá? Então, isso acontece nos processadores que têm entrada e saída baseada em memória. A outra estratégia que eu tenho é que o meu processador disponha de um conjunto de instruções que são instruções de entrada e saída. Então, por exemplo, no caso da arquitetura da Intel, eu tenho uma instrução específica para escrever no meu registrador de comando, para mandar ler alguma coisa, eu tenho uma instrução específica para verificar o status do meu registrador de entrada e saída, eu tenho uma instrução para ler o dado, para escrever o dado. Então, a gente tem duas abordagens que são características do processador da computação. Tá? A entrada e saída mapeada em memória ou instruções de entrada e saída. Em função dessas características, a arquitetura, isso é uma característica da minha arquitetura, do meu conjunto de instruções e está acoplada ao sistema operacional para que eu possa acessar os meus dispositivos. Bom, tudo bem. Então, a gente já falou que tem gerenciamento, que o SO vai mediar tudo isso.
Aí a gente já viu que existem registradores para o controlador. Tá, como é que o sistema operacional vai falar para o processador atuar e executar essas instruções? A gente tem basicamente duas classes. Uma na qual o processador precisa atuar diretamente, é papel do processador falar com o dispositivo de entrada e saída. Isso é o que acontece quando eu tenho pooling ou interrupção. No pooling, o processador vai perguntar a cada X intervalo de tempo para o dispositivo de entrada e saída: você tem dado? O dado está pronto? Imagina que eu tenho o teclado. A cada uma vez por segundo, o processador teria que perguntar para o teclado: tem dado para mim? Né? E assim por diante. O que acontece no pooling? O processador vai ficar ocupado perguntando para os dispositivos de entrada e saída se eles têm informação. Então, custa ciclos. Num processador mais lento, anos atrás, isso não era tão significativo. Hoje, isso tem um impacto muito grande. Então, aí vem a abordagem de interrupção. O que é na abordagem de interrupção? Quando o controlador de entrada e saída percebe que tem um dado pronto ou que terminou de executar uma tarefa, ele gera uma interrupção para ganhar a atenção do processador, que vai então lidar com esse resultado. A interrupção é melhor que pooling, mas ainda toma bastante tempo do processador. O que a gente tem de mais recente? O DMA, Directory Memory Access. O que acontece nesse caso? O processador delega para o controlador de entrada e saída a obrigação de transferir os dados do dispositivo para a memória, ou vice-versa. Então, se é um dado de entrada, ele vai copiar do dispositivo para a memória, um dado de saída da memória para o dispositivo. Quando o controlador terminar de executar essa tarefa, ele gera uma interrupção para avisar o processador que ele concluiu essa tarefa de entrada e saída. Então, quando eu tenho DMA, eu estou desonerando o meu processador, estou tirando o trabalho do processador. Por isso que o DMA é uma estratégia melhor para dar mais autonomia para os meus controladores de entrada e saída e desonerar o meu processador das tarefas de entrada e saída. Bom, falando de DMA, é importante, já que o DMA ele pode escrever direto na memória, eu preciso juntar esses conceitos com a hierarquia de memória. Né? Se eu tiver um bloco no meu cache que foi alterado, eu preciso garantir coerência do que está no cache com o que está na memória principal. Então, se o meu controlador de entrada e saída for escrever num endereço de memória que tem uma informação no cache, eu tenho que garantir que isso uma coisa não vai atrapalhar a outra, que essa informação do cache, por exemplo, se foi modificada, se teve uma escrita, se isso vai ser salvo no devido lugar, ou se a informação do dispositivo de entrada e saída não vai apagar uma informação do cache. Eu preciso garantir mecanismos de coerência de cache e essa separação do cache com a área de DMA. Tá? Então, é por isso que algumas vezes a gente tem separação de áreas que o DMA pode usar com relação ao cache para garantir essa coerência. Bom, e o último aspecto que a gente tem para discutir, como em todos os tópicos que a gente tem discutido até agora, são as questões de desempenho. Né? Eu preciso pensar no meu sistema computacional como um todo. Eu tenho o processador, né? Eu tenho o meu hardware que vai interagir com memória, que vai interagir com o controlador, que vai interagir com os barramentos, e tudo isso vai digitar o desempenho do meu sistema. Mas além do próprio hardware, da própria interação entre os componentes, eu tenho software, eu tenho meu software de sistema, eu tenho meu sistema operacional, eu tenho compilador, eu tenho sistemas de gerenciamento, eu tenho toda a interação dessas camadas de software com o meu hardware, que vai afetar o desempenho. Né? E finalmente, um terceiro componente importante é a carga. Se eu estou no meu desktop em casa, rodando simplesmente pelo navegador, eu tenho uma demanda sobre o meu processador, sobre o meu sistema de memória. Se eu estou num servidor de um banco que atende requisições de milhares de usuários aí por minuto, a carga é muito maior, a demanda é muito maior. Então, a percepção do desempenho do meu sistema também é influenciada pela carga. Eu preciso entender o tipo de carga que eu tenho para entender como é que está funcionando o desempenho, como é que é a capacidade de resposta desse sistema. E é importante a gente considerar com esses três aspectos, além do projeto do meu processador, o projeto da hierarquia de memória, eu tenho que pensar em quais as tecnologias, quais os componentes, como é que é o meu barramento, como é que é o projeto de entrada e saída que eu vou fazer. Então, um bom computador, um bom servidor, um bom desktop, ele tem características compatíveis ou requisitos de desempenho compatíveis para o meu processador, hierarquia de memória e dispositivo de entrada e saída. Eu preciso pensar nesses três componentes interagindo para garantir o bom funcionamento do meu sistema. E aqui,
Falando ainda nas questões de desempenho, a gente tem os aspectos de benchmark. Lá no início do curso, nós falamos da SPEC. Falamos dos benchmarks de inteiros, dos benchmarks de ponto flutuante, né? Nós falamos dos benchmarks associados ao processador. Mas, além disso, a gente tem benchmarks que caracterizam cargas da minha aplicação, do serviço que está sendo executado. Então, por exemplo, aqui 2 exemplos de benchmark da SPEC. Um do servidor web, que vai fazer medidas de sessões de usuários simultâneos, vai observar a vazão por sessão que eu tenho com relação ao meu sistema como um todo, ou aqui um benchmark de sistema de arquivos, um SFS, System File System. Ou seja, baseado em dados reais, em medidas reais, em sistemas que foram monitorados, ele oferece uma carga de dados para ver justamente como é que é essa interação com o meu disco, com essa carga, essa demanda de acessar com o sistema operacional e com o hardware, dispositivos de entrada e saída. Um terceiro benchmark importante, que é do Transaction Processing Council, ele vai observar sistemas baseados em bancos de dados, né, DBMS aqui. E a ideia é que eu tenho, então, acesso a pequenos blocos de dados, mas eu quero saber quanto custam essas transações. Então, aqui são 3 classes de benchmarks que têm características diferentes, têm cargas diferentes, têm demandas de vazão diferentes. E eles vão estressar os sistemas de maneiras diferentes. E eu tenho que selecionar o tipo de benchmark que eu vou usar em função do que eu espero, do que eu gostaria que o meu sistema computacional, que o meu servidor oferecesse de serviço. E aí, à luz disso, avaliar e fechar esse ciclo de avaliação do desempenho do meu sistema como um todo e do meu projeto de entrada e saída. E as referências para a aula de hoje são o capítulo 6 do livro do Hennessy e do Patterson.